Agora, o novo problema de Israel é o seu vizinho mais aliado, a Jordânia. Aconteceram dois incidentes entre o país de Israel e a Jordânia. Quais foram eles? Eu vou falar para você neste vídeo aqui. Bom, a Jordânia é um dos únicos países, na verdade, é o único país que tem uma relação mais amistosa com Israel. Não é aquele vizinho dos sonhos, aquele vizinho que você pode contar, aquele vizinho que realmente vai te ajudar. A Jordânia é um dos únicos países que tem vamos dizer, uma relação menos ruim com Israel do que os outros países. A Síria, o Líbano, o Egito também, aí nós temos uma relação até que não tão ruim assim, mas a Síria e o Líbano, lá no norte de Israel, é uma relação bem tensa. O que aconteceu? Vou falar para você neste vídeo aqui duas coisas aconteceram que realmente a Jordânia condenou Israel por uma coisa que você vai falar assim: meu Deus do céu, eu não sabia que isso acontecia. Antes eu quero pedir o seu arravte nesse vídeo, o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais, me motiva demais. Se você deixar apenas o seu like, é grátis. E também eu quero deixar o meu curso de hebraico aqui para você que deseja ser o meu aluno de hebraico, para você aprender o idioma hebraico a partir de um método israelense. Então, já se veja aqui as informações no link. Olha só. A Jordânia, o país, advertiu Israel que o país de Israel está violando o status quo do Monte do Templo. Deixa eu explicar, deixa eu trocar em miúdos. Você está na sua casa, você comprou a sua casa, você tem direito de estar na sua casa, sua casa. Você resolve mudar a mesa de lugar. O seu vizinho que mora na outra casa vem e fala assim: ops, você não pode fazer isso não. Eu estou muito bravo que você está mudando a mesa de lugar. É mais ou menos isso o pitaco que a Jordânia deu em relação a Israel. Vamos lá, isso aconteceu na Páscoa judaica, certo? Então eu vou ler aqui a notícia do Jerusalem Post, um dos jornais mais legais que eu gosto de ver aqui. Olha só, a Jordânia enviou uma queixa formal ao Ministério das Relações Exteriores de Israel sobre a sua preocupação de que o status quo do Monte do Templo, ou seja, onde está aquela mesquita dourada, tivesse sido violado pelo grande número de visitantes judeus ao local na época da Páscoa. Nós sabemos que que Páscoa, é uma das 3 maiores peregrinações dos judeus. E não é novidade para ninguém que onde está aquela mesquita dourada, ali era o local dos 2 templos sagrados de Jerusalém. O templo de Salomão e o templo do rei Herodes, reconstruído pelo rei Herodes, o segundo templo da época de Jesus. E houve um burburinho muito grande, porque os judeus foram autorizados a entrar ali para fazer as suas orações. O CEO do Temple Mount Heritage Foundation, Tom Nissany, disse que os 2.641 visitantes judeus do Monte do Templo na Páscoa realmente bateram um recorde. A Jordânia viu isso aí e condenou Israel pelos seus próprios cidadãos israelenses judeus estarem em um local dentro do território israelense. Olha como são as coisas. Até a Jordânia agora está dando pitacos nessa questão de Jerusalém, nessa questão dos judeus, nessa questão do Monte do Templo. Gente,
Para você ter uma noção, Israel é um país soberano. Israel tem o direito de mudar a sua mesa de lugar, porque é um país soberano, certo? Esse foi o primeiro incidente. Este CEO, Tom Nissany, disse o seguinte: não é à toa que os jordanianos enviaram uma carta oficial de condenação. Olha só, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Jordânia, ele tuitou na quinta-feira que seu país condenou a continuação das violações israelenses na mesquita de Al-Aqsa Al-Haram Al-Sharif, que é aquela esplanada do Monte do Templo. Ou seja, pitacos. A Jordânia não gostou que Israel permitiu que os seus judeus orassem na esplanada do Monte do Templo. Essa foi a primeira questão que aconteceu. Só que aconteceu uma segunda coisa também que eu quero passar para você. Olha só. No início do mês de abril, aconteceu o seguinte: uma pequena crise surgiu entre a Jordânia e Israel. Olha só o que aconteceu. O príncipe herdeiro Hussein bin Abdullah foi parado na travessia de Allenby em seu caminho para orar no Monte do Templo por causa de um mal entendido dos seguranças jordanianos que poderiam ser autorizados a acompanhá-lo. O príncipe, o filho do rei da Jordânia, voltou para casa sem entrar em Israel. Isso sim cria uma crise de governos muito grande, porque o filho do rei da Jordânia iria atravessar da Jordânia para orar, fazer a sua oração islâmica, muçulmana, no Monte do Templo. E Israel, por causa de um mal entendido de seguranças, acabou impedindo a entrada do filho do rei da Jordânia, o príncipe Hussein bin Abdullah. Isso sim foi um mal entendido que não poderia ter acontecido. Então isso foi apenas mais uma grande rusga. Então teve o evento do príncipe que não entrou em Israel para orar, e no caso também essa condenação da Jordânia em relação aos judeus orando no Monte do Templo, algo que era inimaginável. É preciso lembrar uma coisa: Jerusalém é a primeira cidade, a cidade mais sagrada para o judeu. Jerusalém também é sagrada para os árabes, mas Jerusalém se encontra na terceira posição de lugar mais sagrado para os árabes. Essa questão não vai melhorar, essa questão não vai... nós vamos ter vários capítulos, mas o que chamou a atenção foi realmente o pitaco da Jordânia, a condenação da Jordânia em relação a Israel, algo que não era muito raro, porque a Jordânia, como eu disse no início do vídeo, era o país, vamos dizer, um pouco mais amistoso a Israel, né? Eles dividem, Israel e Jordânia dividem vários recursos de água. O Mar Morto, se você vai ao Mar Morto, a divisa de Jordânia e Israel está no meio do Mar Morto, então eles dividem vários recursos e vários pedaços de terra, está bem do ladinho um do outro ali. Então Israel tem uma boa relação com a Jordânia, ambos os países podem cruzar as fronteiras, mas aconteceu isso em abril agora de 2021 e eu precisei falar para você o que você achou dessa notícia. Eu preciso que você comente aqui embaixo, use o espaço para comentários para eu saber a sua opinião. Então já deixe o seu arravite, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vejo que essas notícias de Israel elas são muito relevantes para realmente, eu estou pegando matérias sensacionais com fontes seguras
para te informar acerca de Israel e da situação. Espero que você tenha gostado, veja os demais vídeos, fique na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.